Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Felipe e eu estou aqui para falar de Maze Runner. Eu sou muito fã de Maze Runner, eu gosto muito da história desses meninos que se encontram num labirinto que muda toda noite, tá cheio de monstros perigosos lá e eles têm que desvendar muitos mistérios. Eu sou uma pessoa que gosta muito de séries, filmes e livros que tenham uma pitada bem forte de mistério. Eu gosto de tentar desvendar junto com os protagonistas e os mistérios da saga Maze Runner acabaram me pegando de jeito e eu me vi fazendo cosplay de Maze Runner, ficando bastante tempo na fila para tentar conhecer os atores. E eu conheci dois deles, que foi um momento incrível na minha vida. Mas esse vídeo é um pouco diferente. Eu não estou aqui para falar da história em si de Maze Runner. Não quero dar um resumo para vocês, nem falar qualquer tipo de curiosidade dos atores. Não. Eu quero falar para vocês a história por trás de Maze Runner. Como Maze Runner nasceu, qual foi sua trajetória e quais são os planos para o futuro. Ou seja, eu acabei fazendo uma pesquisa muito grande. Então, ó, já deixa a sua curtida aqui, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e vem comigo porque é uma história longa, mas bem interessante. E para eu falar da história por trás de Maze Runner, eu tenho que falar da ascensão e da queda do seu criador, James Dashner, que é o autor de Maze Runner, nascido dia 26 de novembro de 1972. James sempre foi um nerd assumido, que gostava muito de ler, mas só quando ficou mais velho é que ele realmente se arriscou a escrever o seu primeiro livro, que acabaria virando 4 livros que iriam compor The Jimmy Fincher Saga. Calma, eu sei que esse vídeo é para falar da história por trás de Maze Runner, eu sei. Só que para eu falar de como Maze Runner nasceu, eu tenho que falar dos primeiros passos que levaram o James a escrever essa história. E ele aprendeu muita coisa do mercado editorial que influenciaria bastante ele no futuro, nos seus próximos trabalhos, por causa dessa saga. O primeiro livro da saga de Jimmy, A Door in the Woods, seria lançado em 2003. E ele foi lançado por uma editora muito pequena, porque o James mandou esse livro para vários lugares, ninguém quis publicar. Ninguém estava nem um pouco interessado. Ele até admite que o livro não era muito bom, porque, embora tivesse uma história interessante, era uma história de aventura, fantasia, foi o primeiro livro que ele escreveu. Quantos autores não devem ter achado que o primeiro livro é uma obra-prima, para alguns anos depois perceber que não era tão bom assim? Bem, o James estava com tanta vontade de poder publicar o seu livro, que mandou um exemplar para 3 pequenas editoras religiosas. 2 delas até curtiram, só que elas eram para um foco mais religioso. Não estavam interessados em publicar um livro juvenil de fantasia. Uma dessas editoras, que é a Cedar Forte, acabou dando um sinal verde para o James, porque o filho de um dos editores acabou curtindo a história. Então eles perceberam que talvez eles tivessem algo bom nas mãos e que pudesse ser bem rentável. E de fato, para uma editora pequena, que nunca quis se arriscar além de livros religiosos, essa saga literária acabou até sendo bem rentável, os padrões deles. Para esses padrões, foi rentável. O James até teve que ajudar a pagar pela publicação dos livros, porque a editora, embora ela visse um certo potencial na história, foi o primeiro livro que não era religioso que eles estavam publicando. Então eles não queriam se arriscar sozinhos. Eu sei que ajudar a pagar pela publicação é algo comum aqui no Brasil, mas lá fora, pelo visto, não é. Mas a vontade do James de publicar um livro era tão grande que ele pagou, ele quis se arriscar e ele conseguiu ter os seus 4 primeiros livros publicados pelaquela editora, que até queria lançar um outro trabalho com ele, mas ele estava querendo outros ares, estava querendo se arriscar em lugares maiores. E adivinha qual foi o próximo livro que James escreveu? A história de um menino num labirinto que mudava toda noite, onde a sua única companhia eram outros meninos e monstros, ou seja, Maze Runner. E o livro Maze Runner, ele foi influenciado por 3 obras. O livro Ender's Game, que falava de crianças geniais sendo testadas. O Senhor das Moscas, que falava de uma sociedade onde só havia meninos jovens. E o filme O Iluminado, que tem um certo labirinto. Essas 3 coisas se juntaram e Maze Runner nasceu. Graças a Maze Runner, James conseguiu sua primeira agente literária, Jenny Rapport. Eles trabalharam juntos por muito tempo, tentando fazer com que Maze Runner fosse publicado. E o livro foi rejeitado. Foi rejeitado várias vezes, mas muita gente falava que havia potencial naquela história. Nesse meio tempo, James acabou conhecendo pessoas da editora Shadow Mountain, que tinham uma certa experiência em trabalhar com livros jovens, estavam fazendo um certo sucesso e que acabaram gostando de Maze Runner. Mas eles acharam que o livro ele não estava se encaixando bem no que eles estavam pensando em livros juvenis
na época. Mas eles gostaram bastante do James, gostaram bastante do estilo dele e falaram que queriam ouvir outras ideias dele. James acabou indo a outra reunião com as pessoas da editora Shadow Mountain e apresentou para eles a ideia de um menino, cartas misteriosas e toda uma realidade alternativa. O que acabou levando a mais uma saga literária juvenil, cujo primeiro livro, O Diário das Cartas Curiosas, foi também lançado aqui no Brasil. Eu não lembro direito a data que o livro chegou no Brasil, eu só sei que o primeiro livro da saga Third Reality chegou em 2008 nos Estados Unidos e acabou fazendo um bom sucesso. Realmente muitos jovens estavam investindo naquela história. E toda essa experiência que o James estava conseguindo no meio editorial acabou ajudando muito ele a ter uma visão diferente, a modificar Maze Runner com base no que outras pessoas estavam dizendo, e ele próprio admitiu que isso ajudou muito a melhorar a história, a colocar coisas muito interessantes, e ele se diz muito grato por isso. E outra coisa interessante é que o contrato que o James fez com a Shadow Mountain para publicar The Third Reality não envolvia de forma alguma Maze Runner, ou seja, ele estava livre para fazer o que quisesse com essa história. E no começo de 2008, James recebeu uma mensagem da Stacy Whiteman, da Mirror's Stone Books. Ela havia recebido o manuscrito de Maze Runner em 2006. Só agora ela pôde retornar porque ela era uma mulher muito ocupada, mas ela gostou tanto da história que ela queria ajudar o James a publicar essa história. Ela realmente via bastante potencial e tentou fazer com que o livro fosse pego pela editora que ela trabalhava. E o livro foi rejeitado. Eles até gostaram, mas eles tinham outras prioridades em mente. Foi então que em maio de 2008, James mudou de agente e assinou o contrato com Michael Burrett. Ele tinha uma experiência vasta em trabalhar com autores. Ele sugeriu algumas mudanças em Maze Runner e isso fez com que o livro conseguisse uma editora. James acabou fechando o contrato com a Random House. E em 2009, Maze Runner foi para as livrarias. Eu acho que muito do que eu vou falar agora, vocês já devem saber. Maze Runner acabou fazendo bastante sucesso, os outros livros da série foram muito bem recebidos, era aquela época que Jogos Vorazes estava no seu auge, bem no seu auge assim, os jovens leitores eles estavam querendo mais distopias, então Maze Runner, Divergente e muitos outros livros nesse estilo fizeram muito sucesso. Tanto que foi o sucesso de Jogos Vorazes no cinema que fez com que a Fox adquirisse os direitos dos livros em 2011. E uma pequena curiosidade é que a Catherine Hardwicke, não sei se estou falando o nome dela certo, mas ela foi a primeira diretora de Crepúsculo, ela estava envolvida em adaptar Maze Runner para os cinemas, o que acabou não acontecendo. Mas outro diretor logo se envolveria no processo, um estreante chamado Wes Ball, que nunca havia dirigido nenhum filme na vida, mas ele havia feito um curta que ele tentou levar para Hollywood para tentar crescer, para poder ver se adaptava esse curta para os cinemas. Esse curta, os executivos da Fox perceberam que era muito Maze Runner, que já estava no catálogo deles. Então eles ofereceram Maze Runner para Wes Ball, e Wes Ball aceitou, e eu tenho que dizer, não podia ter havido um diretor melhor para esse projeto. Com Wes Ball entrando pro projeto e a Fox querendo ir com tudo na onda de Jogos Vorazes, logo o elenco acabou sendo escolhido, tendo que Kai Scodelario foi uma das primeiras a entrar no projeto. E sabe por que ela foi escolhida? Por causa de skins. Tipo, o fandom inteiro de Maze Runner queria que a Kaya fosse Teresa, e isso realmente aconteceu. E logo iriam vir outros atores como Will Poulter e no final Dylan O'Brien, que acabou conseguindo o papel de protagonista do filme, o nosso Thomas. E uma curiosidade é que o Dylan quase não conseguiu o papel por causa do cabelo dele. O diretor Wes Ball achava que ele tinha muito um visual MTV, o que fazia sentido, porque naquela época o Dylan fazia Teen Wolf, mas eles acabaram mostrando o Dylan de novo pra ele, dessa vez com o cabelo mais cortado, e o diretor aprovou e o Dylan se juntou ao elenco de Maze Runner. Maze Runner, então, entrou em produção. O diretor fez com que os atores dormissem no set um dia para tentar aproximar eles. E, inicialmente, o filme ele tinha lançamento marcado para 14 de fevereiro de 2014. Mas ele acabou sendo adiado para 19 de setembro do mesmo ano, o que eu acho que é uma coisa boa, porque Vampire Academy acabou sendo lançado mais ou menos no mesmo período e foi um fracasso de bilheteria, enquanto Maze Runner, com um orçamento de 34 milhões, conseguiu mais de 340 milhões nas bilheterias. Ou seja, o filme conseguiu 10 vezes mais do que o seu orçamento. Foi um lucro muito grande para a Fox, que aprovou as sequências Prova de Fogo e A Cura Mortal. Prova de Fogo acabou chegando um ano depois nos cinemas. Tivemos novos atores entrando no elenco, 2 de Game of Thrones. Acho que foi até uma pessoa da produção que brincou, dizendo que só faltava eles pegarem os dragões da série. Nesse meio tempo, James também lançou outros trabalhos, uma nova trilogia distópica, cujo primeiro livro, The Eye of Minds, mostrava meio que um futuro onde você podia literalmente
entrar na internet. Lançou em parceria com outros autores juvenis a série de livros Infinity Ring, que vai meio que no estilo de 39 Clues, do Rick Riordan, que meio que mostra jovens tendo que desvendar mistérios e salvar as pessoas. Eu lembro que eu li o primeiro livro do 39 Clues, e eu li 2 livros do Infinity Ring. Tanto essa nova trilogia que o James estava fazendo, quanto essa nova série de livros que ele estava fazendo com outros autores, ambas foram pro New York Times. O cara estava no seu auge do auge do auge. Ainda mais com o terceiro filme entrando em produção para o lançamento em fevereiro de 2017. Que acabou nunca acontecendo porque no meio das filmagens o Dylan O'Brien acabou sofrendo um acidente que assustou muita gente. O Dylan ele não fala muito desse acidente, mas foi um dos piores momentos da vida dele. Uma coisa que fez com que ele repensasse muitas coisas da vida. O próprio diretor Wes Ball, que continuou comandando os filmes, disse que se sentia muito culpado pelo que aconteceu. Eu acho que estava todo mundo muito tenso, morrendo de preocupação com o Dylan. No começo o estúdio até tentou esconder o quão grave era a situação, mas não tinha como. As notícias saíram e eu mesmo fiquei muito triste quando soube o que aconteceu. E as filmagens acabaram sendo adiadas, mas graças a Deus o Dylan se recuperou, conseguiu até fechar para fazer o filme Assassino Americano. E em janeiro de 2018, Maze Runner, A Cura Mortal, foi lançado e mais uma vez foi um sucesso. E agora aposto que vocês devem estar pensando: Felipe, você já está falando muita coisa que eu já sei. Eu acho que você não vai falar nenhuma novidade mais. Talvez sim, talvez não. Eu falei dos passos que levaram Maze Runner a ser publicado e a ir para os cinemas. Mas se você achou que talvez não tivesse mais filmes de Maze Runner, pense outra vez. Porque a Fox foi comprada pela Disney. E isso eu acho que muitos devem saber. Os X-Men voltaram para Marvel. Mas será que você sabe que num evento a Disney falou algumas franquias da Fox que ela gostaria de continuar e que uma delas era Maze Runner? Pois é, Maze Runner pode continuar nos cinemas. E eu não me surpreenderia se eles estivessem pensando em alguma coisa para o Disney Plus, que realmente precisa de conteúdo para competir com a Netflix e outros serviços parecidos. E quem é fã de Maze Runner sabe que tem 2 livros que são prequels que podem ser adaptados. O autor deu algumas pistas de que talvez possa escrever mais um livro, talvez com um foco mais no Newt, que eu iria gostar. Mas talvez esse livro nunca saia, porque talvez o James não volte a publicar mais nada. É isso mesmo que você ouviu. Na época em que o James Dashner ele ia lançar um livro mais adulto, uma pegada mais Stephen King, se eu não me engano, ele acabou sendo abandonado pela sua editora e pelo seu agente. Por quê? Por causa do movimento Me Too. Você provavelmente deve conhecer o movimento Me Too, que acabou expondo muitos homens que tinham um comportamento, no mínimo, deplorável. E eu sei que falar do movimento Me Too faz com que muitas pessoas comecem a debater vários temas diferentes, até xinguem aqui embaixo nos comentários, mas antes de vocês falarem qualquer coisa, o James não negou nenhuma das acusações. Ele disse que está procurando ajuda para mudar as suas atitudes. Não sei se ele procurou ajuda ou não. Nem sei se ele vai ter outra chance de publicar algum trabalho. Pelo que eu já vi uma vez ou outra no Twitter dele, talvez ele esteja preparando alguma coisa. E talvez você não queira ler nada dele depois do que eu falei. O que eu posso dizer é que, pra mim, no momento que você lança uma história pro mundo, ela não pertence ao autor. Não pertence ao diretor, não pertence ao roteirista, pertence a você. Maze Runner, Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, não importa qual seja a saga, é nossa. Ela pertence a nós fãs. E escritor nenhum pode mudar isso. Eu acho que a gente tá meio que na época de se decepcionar com pessoas que criaram trabalhos que a gente gosta tanto. Infelizmente é isso que está acontecendo. Mas ó, eu vejo as coisas desse jeito. Você tem toda a liberdade de discordar de mim e ver as coisas de uma outra maneira. Na verdade, eu incentivo você a comentar aqui embaixo, a conversarem, debaterem, mas de uma maneira respeitosa. Se você quer ser respeitado, respeite o coleguinha. Por favor. Tá bom? E o vídeo está chegando ao fim, deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu tive que pesquisar coisas de 2007 para você ter uma noção, e eu ainda tive que revisar várias vezes, porque eu queria ter certeza que eu não estava traduzindo de um jeito errado. Então, ó, deixem a sua curtida, se inscrevam no canal, não deixem de comentar aqui embaixo se eu deixei passar alguma coisa ou não. Eu acho que eu consegui cobrir uma boa parte, mas qualquer opinião, desde que seja respeitosa, é válida. Um beijo e até a próxima.